Olha, nesse mundo da bolsa de valores, muitas pessoas entram no mercado querendo colocar dentro da sua carteira algumas pimentinhas. Empresas essas que as pessoas imaginam que vão ter um crescimento muito interessante. Mas claro, algumas vezes você acaba se deparando com uma Oi, com uma IRB, até mesmo com uma Magazine Luiza, uma Via Varejo dentro da sua carteira, que acaba trazendo a sua rentabilidade extremamente para baixo. Empresas essas que, considerando lá do seu topo até o presente momento, já caem 89, 90, algumas até mesmo como a própria Saraiva já caiu ali 100%, ou seja, já fechou capital porque decretou a sua falência. Empresas essas, elas podem sim ser consideradas pimentinhas, só que você precisa compreender que muitas dessas empresas estão passando por problemas que talvez não consigam ser resolvidos. E para que a gente tenha para 2024 algumas pimentinhas em carteira, eu vou trabalhar com vocês aqui duas small caps que eu considero extremamente promissoras, porque ao invés daquelas outras ali que eu comentei com vocês, que estão dando prejuízo, estão endividadas, essas que eu vou mostrar para vocês, elas estão dando lucro ou gerando um bom caixa e ainda tendo uma boa projeção de crescimento para o futuro. Se você quer saber que empresas são essas, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Então, fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E como eu prometi, eu vou trazer aqui duas small caps que para mim são extremamente promissoras para 2024. Para que a gente já vá aqui para a tela, eu vou trazer para vocês pelo menos a primeira, e eu particularmente tenho um apego bastante grande a essa ação, não um apego emocional, mas porque eu sou extremamente apegado aos projetos que eles estão colocando em crescimentos, os projetos que eles estão colocando ali como pipeline. Eles imaginam chegar ali mais ou menos em 2026, 2027, no seu pico de produção de petróleo. A 3R basicamente é o que a gente chama de Junior Oil. O que significa isso? Significa que dentro de todas aquelas empresas de petróleo, essas são as menores. Quando a gente compara, por exemplo, com uma Exxon, com uma Petrobras, essas empresas elas acabam sendo muito menores do que essas outras que eu comentei. Por isso mesmo elas são chamadas de empresas Junior ou Junior Oils. E não tem problema, as duas podem ter grandes potenciais, seja ali na Petrobras, seja numa 3R, seja numa Prio, seja numa Enalta, enfim, cada qual tem aqui o seu projeto. No entanto, por que eu vislumbro que a 3R tem o maior potencial de upside, considerando todos os projetos e crescimentos aqui que ela tem? Para isso, eu vou trazer vocês aqui para a apresentação dela, só para que a gente passe por alguns fatores que para mim são importantes. Olha só que interessante. Quando você pega o perfil de produção, hoje nós estamos aqui em aproximadamente 45.800 barris por dia. Só que você precisa compreender que essa empresa ela não foi sempre assim. Claro, quando nós tivemos aqui o implemento do Polo Potiguar, que basicamente é um polo que fica aqui no Rio Grande do Norte, tá bom? Vocês podem ver aqui em cima ó, o Polo Potiguar ou Cluster Potiguar, composto pelo Macau, Pescada, Fazenda Belém, Areia Branca e o próprio Potiguar. Todo esse cluster aqui gerou para a empresa vamos dizer assim, um crescimento muito grande. E eu particularmente não enxerguei esse crescimento nas cotações, algo que para mim não faz muito sentido. Para que você compreenda mais ou menos o porquê que eu estou tão otimista com essa empresa, basta você ver os indicadores de crescimento da receita. Você precisa perceber, por exemplo, aqui ó, na produção de óleo que eu mostrei, o tanto que já está crescendo. Mas olha aqui a receita dessa empresa, o tanto que ela vem crescendo. Ela basicamente aqui em 2 anos, saindo aqui do terceiro TRI de 21 para o terceiro TRI de 23, ela cresceu 12,3 vezes. Gente, é muita coisa, é um crescimento extremamente robusto para uma empresa que está há pouco tempo na bolsa. Então, imagina se você conseguisse imaginar uma PetroRio há 5 anos atrás. Para mim, essa é a 3R Petróleo. Empresa essa que pode multiplicar o capital por inúmeras vezes, mas você precisa compreender alguns riscos. Você precisa compreender, basicamente, que a 3R, para ela ter essa transformação tão grande quanto ela teve com o seu cluster Potiguar, ela teve que assumir uma dívida extremamente grande, de 8 bilhões de reais. Ou ali alguma coisa na casa dos seus quase 2 bi de dólares. Isso significa que a empresa ela está em maus lençóis? Não, não significa. Por quê? Porque quando eu vejo uma empresa que ela é grande geradora de caixa, como é o caso da 3R, mas que esse caixa está sendo hoje muito consumido pelas dívidas, por essa, vamos dizer assim, alavancagem que ela fez, eu penso o seguinte, poxa, se ela tem condições de pagar e ela está pagando, e ela está sendo penalizada por enquanto, com lucros ali bastante miúdos, com até mesmo um pequeno prejuízo, será que é uma empresa que é ruim? Na verdade, não. Me parece que enquanto ela está maturando todo esse projeto, ela já criou o portfólio que ela queria. Agora ela precisa maturar, melhorar a produção, tirar mais petróleo dali de dentro, alcançar o pico de produção quase ali com dívida zero, e então ela vai ter o grande ápice ali para mim. Claro, não sei se vai ser a melhor petrolífera para 2024, mas eu particularmente prevejo que
com os projetos que ela pretende entregar até meados desse ano, nós teremos resultados extremamente interessantes a partir do segundo semestre de 2024. Resultados esses que eu acredito que serão refletidos na cotação na medida que a empresa for demonstrando o seu progresso dentro daquilo que ela se propõe. E como eu tenho percebido, ela tem crescido muito, muito mesmo. E a despeito de esse crescimento que eu prevejo e vejo acontecer esteja ali realmente vindo nos resultados, o mercado não está dando valor. E sabe o que acontece? A Goldman Sachs, que tinha uma posição extremamente relevante, que era mais de 5% da companhia, começou a sair do papel gradualmente. Por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, para 2023, não sei se foi a melhor escolha que nós fizemos. Para 2024, não vai ser a melhor empresa. Aí eu falei, nossa senhora, mas o que será que aconteceu? Aí eu fui olhar a matéria, eu fui olhar ali os fundamentos pelos quais eles disseram que não seria mais uma recomendação de compra, mas sim uma de venda. Aí eu falei, poxa, o que será que aconteceu? Quando eles olharam ali comparativamente com outras empresas, eles disseram a 3R de todas vai ser a que vai gerar menos caixa. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas peraí. Ela está endividada, está com bons projetos, vai crescer, mas ela vai ser a que menos vai gerar caixa. Não quer dizer que vai dar prejuízo. Não quer dizer que a projeção deles é negativa. Quer dizer que a projeção deles é menos otimista do que outras empresas. Só que aí eu te falo, você não tem a obrigação de entregar um resultado no período de 12 meses como casas de análise, Goldman Sachs e outras tantas têm. Você pode permanecer com o papel por mais tempo. E por isso que a minha opção hoje aqui é pela 3R Petróleo, pelo menos uma das small caps que eu queria trazer para vocês. A outra é a Vamos. Vamos foi uma empresa bastante interessante que eu estudei, fiz até um vídeo que inclusive eu vou deixar aqui no final desse vídeo dois cards bastante interessantes, um da Vamos e outro da 3R Petróleo, para que você possa ser direcionado para qual empresa você quiser, porque lá eu falo do resultado de cada uma delas, tá? Olha só que interessante, por mais que a Vamos ela não seja aquela empresa que você imagina que vai crescer tanto, olha só, ela pagou 6% de yield, ela recentemente anunciou aqui, quer ver, ó, na primeira página, a distribuição de dividendos no dia 14 de dezembro, e ela teve, nesse período, uma desvalorização. Sim, de fato, nesse período, ela não teve um bom crescimento, mas olha só, considerando aqui o prazo de 5 anos, ela fez seu IPO ali em R$ 7,42, bateu picos que alcançou mais de 100% de valorização e hoje está aqui com aproximadamente 30,5% de valorização, tá? Considerando o período aqui de basicamente 2 anos, quase ali fechando 3 anos, nós estamos com mais ou menos ali 15 ou 10% por ano, a depender ali se você colocar 2 ou 3 anos de período aqui dessa empresa, tá? De qualquer forma, é sim um valor interessante que você conseguiu aqui da empresa. Só que o que acontece? Empresas como essa, small cap que eu falo, você quando compra nos topos, normalmente você acaba fazendo um péssimo negócio. E se você olhar aqui para o gráfico, não que você precise ter uma compreensão a respeito dos gráficos, uma análise gráfica mais profunda, mas olhando aqui você percebe que essas empresas, e até mesmo a 3R que eu vou trazer para vocês, elas estão batendo aqui quase que as suas mínimas. Olha, a 3R bateu aqui em novembro de 2021, R$ 27. Depois, mais perto aqui, no comecinho do ano, 27 de novo. E hoje ela está sendo cotada a 26. Gente, não quero dizer, e não vou te dizer nunca que isso é uma recomendação, mas você precisa compreender que empresas vão passar por momentos de alta e de baixa, como normal dentro da Bolsa de Valores, mas você precisa sempre olhar os fundamentos. E falando aqui da Vamos, o que eu queria mostrar para vocês é o crescimento dessa empresa. Olha só, claro, olhando aqui de um ano para o outro, o crescimento da receita de 7%, o crescimento nos 9 meses, olha isso, gente, em 9 meses, claro, de um ano para o outro, ela cresceu 31,5%. Claro, cada um aqui nas receitas com venda e liquidação de serviços, tá bom? Você precisa pegar, claro, o consolidado de tudo isso, mas o que eu quero mostrar, de uma certa maneira, é que essas empresas vêm crescendo muito. Olha só o EBIT dessa empresa. Isso daqui, o CAGR, significa Compound Annual Growth Ratio, ou seja, isso aqui significa, entre aspas, os juros compostos de crescimento de uma empresa. É basicamente isso. E olha só, ela saiu de 2019 com um EBIT de 293 milhões e hoje ela está aqui na casa dos seus 2 bi, ou seja, 7 vezes de crescimento. Gente, é muita, muita coisa. É uma empresa que tem trazido um ramo de negócio interessante, porque ela tem a alocação desses caminhões aqui pesados, ela tem também alguns implementos agrícolas, tá bom? A gente pode depois dar uma olhada com mais calma, e para isso eu faço convite mais uma vez para você olhar lá o vídeo que eu mostrei. E claro, são empresas que eu considero extremamente atrativas, só que não dá para você simplesmente colocar todas as empresas dentro do seu portfólio, porque se você montar uma posição de R$ 1.000, R$ 2.000 numa empresa, se ela dobrar, triplicar,
talvez não faça nem cócega no seu patrimônio. Por isso que eu sou extremamente favorável de você olhar para uma small cap, você estudar a empresa a fundo, você, depois que estiver confortável com a tese, montar então uma posição que seja tão relevante a ponto de que se ela dobrar ou triplicar, isso sim faça diferença no seu capital. Porque se você começar a pulverizar várias, entre aspas, pimentinhas ou oportunidades, se uma delas é certa, talvez não gere nenhum efeito relevante para dentro do seu patrimônio. Por isso que eu sou favorável a você sempre focar em boas empresas, fazendo, claro, um estudo bem aprofundado. E para você saber como fazer esse estudo aprofundado, eu te convido para participar da nossa área de membros, porque lá eu tenho aula sobre demonstrativo de fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, analiso diversas empresas, tem as nossas lives e melhor, você ainda tem um acompanhamento financeiro de 1 hora comigo para que a gente converse sobre a sua carteira de investimentos, para que então a gente consiga enxergar um direcionamento legal para você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.